Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, o Cá Entre Nós está no ar pela RCTV, canal 27 da NET Digital e exibição simultânea pela internet. E sejam todos muito bem-vindos. E na sequência especial Mulheres de Março, no programa de hoje, eu converso com Daniela Ribeiro, que está em seu primeiro mandato como deputada estadual pelo PP, Partido Progressista. Qualquer mulher hoje tem a oportunidade de chegar, se assim o desejar, né, encontrando, claro, fazendo um trabalho para que se chegue. Tanto é assim que a gente tem uma presidenta, que é uma mulher. Então os espaços eles foram conquistados, estão abertos. E o Cá Entre Nós está começando e a partir de agora não abro mão da sua companhia. Espera por mim, volto já já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil A se transformar também. E conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. O Cá Entre Nós está de volta e a partir de agora eu tenho o prazer de receber a deputada Daniela Ribeiro, que também é titular da Comissão de Constituição e Justiça e também da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Oportunidades. Daniela, seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, Rose, conversando com você e com os teus telespectadores. Bom, eu te conheci, né? Sempre muito tímida, sempre assim, dentro de uma moldura mais fechada. Tudo bem, ela é neta de ex-deputado, filha de ex-deputado, ex-prefeito, também filha da atual prefeita, né, de Pilar, irmã do ministro das cidades, quer dizer, parecia até um caminho inevitável à política. Mas exatamente, Daniela, em que ponto você se descobriu essa vocação política, ou falou para você, tô pronta, é isso que eu quero, essa carreira que eu vou abraçar? Olha, Rose, na verdade as coisas, aquilo que Deus tem pra gente, termina se confirmando em determinado dia, né? E aquilo que está no nosso coração é uma prova disso, né? Que Ele nos coloca. Então, eu poderia dizer que desde pequeno eu convivo, claro, com a política, mas isso não necessariamente significaria dizer que eu terminaria sendo ou entrando para a política. Tanto é assim que somos 4 irmãos, né? 2, eu e Agnaldo somos, né, políticos, meus outros 2 irmãos não. Meu pai nunca obrigou ninguém a ser, minha mãe também não. Então foi uma escolha de cada um. Mas desde pequeno eu sempre gostei muito assim, de conviver com isso. Meu pai, quando prefeito, tinha cerca de 6 anos de idade. E gostava de visitar obras, gostava de ver, né, as ações dele, das conversas políticas. E fui crescendo nesse meio. Ao mesmo tempo, tinha muito desejo de ser professora. Essa era a minha vontade. Terminei que me formei em pedagogia. E tinha vontade de ensinar as pessoas que estavam ao meu redor. E juntava o pessoal dos vizinhos, as pessoas que trabalhavam na minha casa, na casa do meu avô. Eu juntava e ensinar e alfabetizar esse pessoal, isso tudo pequeno. E também me via muito, quando pequena, assim, eu dizia, vou fazer alguma coisa na minha vida que eu tenha um palco. Coisa interessante, porque realmente eu era tímida, você tem razão quando você diz isso. Paralelos, né? Você pensava nessa exposição e ao mesmo tempo você sempre, quem teve mais convivência com a deputada antes dessa estreia nesse cenário político, ela foi sempre dentro de um quadrado mesmo. Você até em determinadas ocasiões podia, assim, 10 pessoas conversando, você estaria calada, só ouvindo. Isso.
E vai ver que nesse silêncio eu aprendi muito, né? Mas o fato é que depois desse tempo, assim, desse período, me formei em pedagogia, realmente ensinei, fui professora, mas sempre dentro de mim, participando, claro, de toda a atuação política, tanto do meu pai, meu irmão, da minha família, e eu sempre nos bastidores, mas tinha aquele desejo de dizer, eu tenho vontade de fazer, de contribuir. E isso ficou muito latente dentro de mim, até chegar um momento em que você realmente tem que dizer, não, vai ter que sair isso porque não dá mais. Em que circunstância? Quem chegou para quem? Você chegou para... Eu cheguei para meu pai. Tá, conta como foi. Eu disse, houve uma oportunidade de ser, né, candidata a uma candidatura de vice-prefeito em Campina Grande, haja visto uma aliança que foi feita na cidade para construir esse momento. Meu pai não era mais candidato a prefeito, né, ele vinha de vários pleitos onde era candidato, e pela primeira vez não seria mais candidato. E eu disse que eu gostaria de ser. Aí todo mundo, mas você, eu quero. E aí insisti. E tem uma característica minha, é que eu sou muito determinada. Então, assim, persistente. Eu quero uma coisa, aquilo ali, eu vou até o fim, até conseguir. Em casa eu até me apelido, né, um pouco com relação a isso. Lá vem essa peitica. Então, isso aconteceu. E eu até que fui candidata, pela primeira vez, a vice-prefeita. Isso foi em 2004. E aí eu já emendo com uma pergunta. Imagina os 3 elementos. A descoberta da vocação política. Uma estreia já em cenário muito abrangente, porque uma a vice-prefeitura já é um cenário mais abrangente. E um resultado não exitoso. Sim. Que lição? A primeira lição, então? Naquele instante, eu já começava a compreender que vitórias nem sempre são vitórias e derrotas também nem sempre são derrotas. E foi minha estreia, foi meu primeiro momento. Eu agradeci muito a Deus e tive muita honra de ter participado de um momento como aquele, ter contato com as pessoas, né, e chegar perto e ali o sentimento de perder por pouquíssimos votos, né, dava aquela condição de, poxa, faltou isso, deveria ter feito aquilo. Mas eu compreendo sempre como não sendo propósito de Deus. Né? Não era o momento ainda. Né? E logo após, mas aí já saí da eleição dizendo, eu não quero mais ser candidata a vice. Era a minha próxima pergunta. Eu quero ser. Agora eu vou por Agora meus eu quero pés. Carreira solo. E essa carreira solo, ela chega em 2008, quer dizer, não demorou muito, já você bem preparada. E com quase 7.000 votos, você foi eleita vereadora em Campina Grande. E a minha pergunta é, quais os projetos, Daniela, que você pode, de relevância, que você pode destacar para o telespectador da sua atuação parlamentar na Câmara Municipal de Campina Grande, Casa de Félix Araújo? Primeiro, vou dizer para você o quanto, e aí os telespectadores, o quanto, primeiro, nosso desafio. Fui candidata a vereadora em Campina, né, logo após essa candidatura em 2004, aí em 2008 decididíssima. E meu pai, não acredito que você vai ser candidata a vereadora. Meu pai, é uma coisa que eu quero muito. E fui. Durante o período que eu era da nossa candidatura, minha irmã adoeceu. E eu tive que me ausentar, e naquele momento foi um momento difícil. Minha mãe era candidata em Pilar e eu candidata em Campina Grande. E alguém tinha que ficar com minha irmã, que ninguém sabia, estava em São Paulo, ninguém sabia o que seria. Inclusive com o suspeito de algo mais grave. E aí eu abri mão, saí para São Paulo e fiquei 15 dias fora da campanha. Naqueles 15 dias eu estava certa, inclusive meu pai tinha preparado já uma carta dando conta da minha desistência da eleição. Mas Deus tem seus planos, seu propósito, e disse, não é nada, não vai ser nada. E eu liguei para casa e disse, dá para eu voltar ainda? Meu pai, não acredito que você acontece, eu quero ser candidata. Então vem embora, eu já tinha distribuído meus carros de som, já tinha ido para outros municípios. E eu voltei e nós fizemos aquela campanha mais ou menos 30... Intensiva, né? 30 dias. Eu decidi não fazer comício, não participar do comício, a não ser o primeiro para dizer, eu sou candidata, porque naquele momento já estavam todos em cima dos meus votos. E voltei correndo para ser candidata, percorremos Campina Grande e naqueles 30 dias cheguei a ser a segunda mais votada. E na Câmara Municipal, o nosso maior desafio, primeiro, era mostrar que eu não estava ali unicamente por ser filha de Anivaldo Ribeiro, não estava ali por ser só filha de políticos. Essa carga genética e histórica, sua família vem de uma carga histórica, de certa forma chega um momento que pesa, né?
As E pessoas as cobram pessoas em cima cobram, disso, como né? se não, ela só foi eleita por causa disso, ou só foi por causa daquilo. E aí, imediatamente, eu tinha a minha obstinação de mostrar que eu tinha meu trabalho, estava ali porque queria, porque amava o que estava fazendo, e ia provar para as pessoas que ninguém ia se arrepender por ter votado em mim. E aí começamos esse trabalho. E qual foi o foco? E aí o foco foi, nós criamos um mandato popular, que foi uma ação de gabinete, foi uma ação de gabinete saindo para os bairros de Campina Grande toda semana para ouvir a comunidade e levar todos os anseios para dentro da Câmara de Vereadores. A partir daí, a gente fez o diferencial na Câmara Municipal de Campina. E está fazendo aqui também como deputada, mas é no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já já. O Cá Entre Nós está de volta e tem como convidado de hoje a deputada Daniela Ribeiro. Dani, em 2010, com quase 30 mil votos, dos quais 14.617 em Campina Grande, lhe conferiu o título da deputada mais bem votada da cidade. Com esse novo desafio que aí atravessa as fronteiras do município e traz um olhar mais abrangente, né? Um olhar do Estado. Em pouco tempo de mandato, você está há pouco tempo, mas que vamos falar um pouco das ações que também já estão pontuando um diferencial na Assembleia Legislativa. Então, claro que na experiência exitosa na Câmara Municipal de Campina Grande, que eu diria que foi a minha primeira e grande escola, tenho o maior orgulho de ter sido vereadora e acho que é algo que qualquer um tem de se orgulhar, a proximidade que você tem com as pessoas, a possibilidade de conhecer. Eu fui também presidente da Comissão de Orçamento da Câmara e também procurei muito estudar orçamento, finanças, fiscalizar bem o município, bem as o papel ações, do vereador, exatamente, que é esse, né? Exatamente. E aí na Assembleia, assim que cheguei, claro, você sai de um mundo de 16 vereadores, indo para um mundo de 36 deputados. E entendendo, compreendendo que você passou a ter uma abrangência. Ali em Campina era unicamente Campina. Agora não, você está representando Campina Grande majoritariamente, como fui eleita com essa maioria, mas também representando o nosso estado, os outros municípios. E aí com todo agradecimento, porque eu fui votada em quase todos os municípios paraibanos. Então, a primeira coisa, levar aquilo que foi êxito em Campina Grande. Então, o nosso mandato popular saiu de Campina e foi para os municípios da Paraíba. Expansão, então, expansão. E aí, o que é o mandato popular? Nós instalamos, fazemos uma reunião, ouvindo a comunidade, principalmente, claro, ouvindo, sou eu que tenho que fazer discurso, mas as pessoas dizendo que problemas enfrentam, que sugestões teriam de dar sobre leis, por exemplo, sobre projeto de lei, sobre... Um projeto de lei seu, por exemplo. Requerimento, por exemplo, nós temos um projeto de lei que trata da obrigatoriedade dos bancos de colocarem e dispor um sistema para proteção da questão das cédulas. Ou seja, os caixas eletrônicos que têm sido tão atacados, só esse ano 10 caixas eletrônicos foram atacados, atingindo os municípios de forma muito séria, até porque a questão da segurança. Então, nós fizemos esse projeto de lei, que virou lei, e que pedimos e temos pedido nos últimos dias para que o poder público ele faça valer. A lei ela já foi sancionada há um ano e não justifica ainda os bandidos estarem explodindo caixa eletrônicos porque podem utilizar as cédulas. Então os bancos são obrigados a fazer isso e cabe ao PROCON do Estado fiscalizar. Então esse é um projeto de lei, que virou lei, claro. Outra lei nossa diz respeito às receitas digitalizadas, ou seja, o médico, você, ao chegar no médico e ele passa a receita, você tem que pedir, dizer para ele, tem que ser legível. Quantas pessoas tomaram medicamentos de forma errada, porque primeiro a pessoa que atende no balcão da farmácia não consegue ler, e vai passar... O paciente também não. O paciente também não vai ler e vai passar errado. Então nós temos uma lei hoje na Paraíba que não permite mais que isso aconteça. Agora o que falta, infelizmente, no nosso país é as pessoas primeiro terem conhecimento das leis que existem. A gente sabe que há uma dificuldade, porque o nosso país é um dos que mais produz leis em todo o mundo, mas pelo menos aquelas que nascem em nossa cidade, no nosso estado, elas existem, a gente precisa ter um trabalho, e eu acho, a Assembleia tem procurado fazer um trabalho
de trazer esse conhecimento para a população, mas também a população de se inteirar, né, disso, acompanhar os seus políticos, aqueles que elegeram ou que não elegeram, mas que estão representando, no caso na Assembleia Legislativa, se informar. Então, nós trabalhamos nessa frente, trabalhamos também, Rose, na frente que diz respeito a qualquer demanda que a população traga. O ano passado, em 2011, assim que assumi, nós encaramos de frente e assumimos a defesa dos servidores que foram demitidos, mais de 20 mil servidores no estado da Paraíba. Situações que você olhar pessoas, pais de família, há 20 anos, se vindo ao estado, de repente, no olho da rua, sem ter a menor perspectiva, inclusive de concurso público. Porque quem sai com 50 anos de idade, 55, 60 anos de idade, não tem mais, vai ser difícil para ele. E não vai concorrer, né, de perto com um jovem que acabou de sair da escola, né, da universidade e está ali fazendo concurso. Então, nessa perspectiva, nós lutamos junto ao Ministério Público, pedindo o entendimento e a compreensão de que você tem que fazer, somos a favor do concurso público, mas fazer essa substituição paulatinamente para que não haja esse prejuízo para a população paraibana, que tanto serviu o Estado, né? Então, essas pessoas, esses servidores que serviram, né, o Estado e que virou um problema de Estado, não de governo. Os governos foram assumindo isso, permitindo, e hoje não é mais problema do governador atual, nem do que passou, é o problema de todos e que o que está no poder hoje tem que cuidar. Então, nós assumimos isso, fomos à frente também para defender a questão da terceirização, ser contra a terceirização dos hospitais. Então, toda demanda trazida para a Assembleia, nós abraçamos. O gabinete da deputada é acessível ao cidadão? É acessível ao cidadão, qualquer Porque cidadão. Porque isso eu acho ainda que é uma trava que existe na política paraibana. É importante dizer, além hoje, a gente diz assim, antigamente o político para você encontrar era algo difícil, você tinha que ir na casa dele, né, eu consegui o telefone residencial. Hoje, o político ele se torna mais acessível. Por quê? Porque nós temos redes sociais. Exato, no Twitter, você imediatamente você chama pelo deputado ou pelo político. Tem rápido. Então, e-mail é outra forma de se comunicar. Os próprios telefones meus são disponibilizados. E o próprio gabinete, que está ali à disposição. Quem chega tem retorno de falar ou deixar um recado, se não puder falar, se eu estiver em plenário, e a gente retornar para ter contato com esse cidadão. E fala um pouco da homenagem do Dia da Mulher, que você brilhantemente anfitrionou na Assembleia, juntamente com as parlamentares lá, seus colegas de trabalho, mas que foi realmente uma tarde significativa. Foi uma das, eu diria, mais prestigiadas sessões especiais para homenagear a mulher. E a importância também porque, Rose, a gente teve o cuidado não só fazer as homenagens, mas também trazer um momento de reflexão. Além de comemorar os avanços, né, o significado daquilo que a mulher tem alcançado em termos de respeito, né, e de construção dos seus espaços, mas também a reflexão daquilo que ainda precisa ser trabalhado, daquilo que ainda precisa ser visto, né, e revisto sobre os espaços da mulher. Então, nós trabalhamos isso através da palestra com a desembargadora Fátima, que é a primeira mulher, né, a ocupar a presidência do Tribunal de Justiça, tendo como cuidado trabalhar a segurança integral da mulher. Homenageamos mulheres que hoje estão ocupando espaços que também nunca antes foram ocupados, a exemplo da própria reitora Margarete Diniz, né, a primeira reitora da Universidade Federal da Paraíba, como também a reitora da maior instituição do estado da Paraíba particular, que é o UNIP, Ana Flávia. Também homenageamos Beatriz Ribeiro, que tem um leque de trabalho aí, que além de atuar na comunicação, né, está à frente do sistema de comunicação tão poderoso. Né, ao mesmo tempo, ela encontra o tempo para, além de cuidar da família, do marido, ainda está à frente de ações como Nós Podemos Paraíba e também a questão da ONG Solidariedade. Enfim, são mulheres que merecem todo o nosso respeito, além de Elba Ramalho, que veio como, né, uma convidada muito especial também, porque a Elba pôde lhe mostrar que não é só uma cantora que faz sucesso nacionalmente e internacionalmente, que leva o nome da Paraíba para todo mundo, mas também que tem outras ações envolvendo, né, a sua vida, que são ações sociais, ações de respeito à vida, ações em defesa, né, do ser humano, daquilo que ela acredita. E eu acho que aquele momento foi muito emocionante, porque você pode ver a celebridade como um todo, mas você viu uma mulher preocupada com a outra, né? O trabalho de Elba realmente é Paraíba, o Brasil, o mundo ainda vai ouvir falar muito dessas ações que pode-se dizer que está no começo, né? Porque foi uma tarde que eu diria de razão e sensibilidade, sabe? Aquela tarde ali eu pegava carona. Você resumiu bem, Não foi?
Foi, não tenho dúvida. Foi emoção e razão. E razão, foi enriquecedor. E você não sai daí, porque no próximo bloco nós vamos falar da importância de duas comissões, que é a Comissão de Constituição e Justiça e também dos direitos da mulher e da igualdade de oportunidades. Vale a pena. Voltamos já já. E o Cá Entre Nós está de volta. Eu continuo esse papo gostosíssimo aqui com a jovem, bela e inteligente deputada estadual, Daniela Ribeiro. Daniela, fala um pouquinho da importância dessas duas comissões, para o pessoal entender melhor o objetivo, os avanços. Então, Rose, as comissões que existem na casa é justamente para que você possa fazer um trabalho mais específico. E a comissão, por exemplo, de Constituição e Justiça, na qual fui membro durante todo esse biênio, ela representa todos os projetos que entram na casa, elas têm que imediatamente passar pela Comissão de Constituição e Justiça, para que seja dado ou não a sua constitucionalidade. Se for inconstitucional, ela já não segue mais o rito. Se for pela constitucionalidade, ela vai seguir em frente, né, os projetos. Da mesma forma, a importância aí, que a gente ressalta, cada um tem o seu papel, né, e é fundamental. A importância também da Comissão dos Direitos da Mulher, né, fui vice-presidente dessa comissão, né, estivemos, né, juntas fazendo um trabalho com as colegas deputadas, né, e estamos agora em um momento de escolha, né, provavelmente até o final do mês, dos novos membros das comissões na Assembleia. Agora, nesse momento é de construção, né, entre os partidos, né, entre os blocos partidários que vão apontar os membros para fazer parte e, a partir daí, eleger a presidência de cada comissão na Assembleia. Falando aí de pares, aí a gente vai entrar nesse universo exatamente que é o parlamentar feminino, que começa em 1982 com Vani Braga, a primeira deputada, né? Isso. Daniela, a que você atribui, por exemplo, esse quadro ainda de, vamos colocar assim, uma desigualdade representativa que já soma 3 décadas, o que dificulta a presença de mais mulheres no assento parlamentar? Na minha opinião, o que eu observo muito, primeiro é a questão realmente da oportunidade. Não é fácil para uma mulher sozinha, ela, digamos, não está nesse ambiente, né, chegar até ser candidata e ter no processo. Todo, né? Mas o que eu percebo é o seguinte, não é fácil, mas o que é que nós temos de positivo? Qualquer mulher hoje tem a oportunidade de chegar, se assim o desejar, né, encontrando, claro, fazendo um trabalho para que se chegue. Tanto é assim que a gente tem uma presidenta, né, que é uma mulher. Então, os espaços eles foram conquistados, estão abertos. Né, então, é importante dizer. Não temos ainda em número aquilo que representa os avanços em espaços, mas eu acho que ainda é pouca participação no que diz respeito à quantidade. Então, essa quantidade ainda, ela não é preenchida. Ela ainda é pouco e isso é demonstrado, eu acho também, porque a política ela não é algo fácil também. A gente sabe da luta de uma mulher para cuidar dos filhos, trabalhar, para cuidar do marido, cuidar de sua casa e ainda dar conta de um trabalho como um trabalho político. E como política não tem tempo, você não tem essa história de dizer, olha, só trabalho de 6 às 8 da noite e depois disso não trabalho mais. Isso não existe. É fantasia. Então, essas mulheres, exige muito da mulher. Então, nem todas, além de muitas vezes não ter apoio, né, dos seus parceiros, né, muitas vezes porque isso acontece. A compreensão familiar é fundamental. É fundamental. Então, se isso não acontece, dificilmente ela vai sair de casa brigada com o esposo e vai dizer eu quero isso e acabou, e a família. E existe um outro elemento que você considera, por exemplo, de muita importância, que é ainda, é inegável, o domínio masculino. Isso. Né? E é preciso esse apoio também de base masculina, né? do partido. Isso conta muito. Se a mulher resolver, eu vou botar uma placa e vou me candidatar,
Pode ser, ninguém vai dizer que ela não pode ganhar, pode até ter uma mudança, porque o eleitor hoje ele é volátil demais e vamos apoiar essa mulher e ela ganha. Mas é um percentual muito hipotético. Agora, a base, formar uma base aliada, que aí envolve prefeito, vereador... É uma conquista que eu diria, né? que é o seguinte, ela começa da base. E toda mulher tem oportunidade, vamos dizer, começa na base, seja na comunidade. Porque as mulheres são muito políticas, né? Elas são politizadas e são políticas. É no seu dia a dia ali resolvendo a situação do vizinho, do amigo, da rua que está com problema. Na comunidade. Então, quando ela começa a se firmar sendo aquela líder comunitária, ela já começa a construir um caminho. E é interessante que aí a gente vai para outro ponto, outra vertente do papel feminino, que é um papel até que, na minha opinião, ele tá cada vez perdendo a sua importância, que é o papel da primeira-dama, que sempre foi não tão decorativo como é hoje. A primeira-dama tinha sua atribuição de assistencial, tinha uma entidade, a LBA, enfim, você vem de grandes mulheres que fizeram papéis como primeira-dama, exerceram a sua função de uma forma muito produtiva. Depois de um certo tempo, começou até pela própria primeira-dama, a Marisa Silva, que teve um papel só muito, pelo menos aparentemente, sem muito trabalho. E na Paraíba você tem Lúcia Braga, por exemplo, que saiu do papel de primeira-dama, foi uma primeira-dama muito eficaz, assim, trabalhou muito, e vai para o cenário político. Ao mesmo tempo você tem isso, né? Mas eu acho que vai depender do perfil de cada mulher. O que eu vejo é muito isso, depende do perfil. Se fosse primeira-dama, talvez o meu perfil seria tal. Eu não conseguiria ficar parada nessa pose, nessa coisa de ficar fazendo pose, sentar junto e tirar foto. Eu ia estar mergulhada, assim como você, que tem o seu perfil de quem é inquieta, né? Ia querer trabalhar e fazer a sua parte. A necessidade de frutificar, de contribuir. E falando ainda nesse universo de mulheres, aí a gente vai para a autoridade máxima, que você recebeu recentemente em sua casa. Nesse tempo todo que a presidente já está no comando do país, aí é claro que há os descontentamentos e os contentamentos, o que é muito natural. O que é que você faz, na sua avaliação, Daniela, o que é que mudou na presidente Dilma que aparentemente já está em campanha? O que eu gosto muito e admiro na presidenta Dilma é a sua firmeza, né, de caráter. Inclusive, eu gostei muito de assistir essa semana o pronunciamento que ela fez, inclusive alertando aos homens que ainda insistem em agredir as mulheres no final do seu pronunciamento, ao anunciar 3 medidas, né, importantíssimas, que foi a questão da retirada dos impostos, né, dos impostos federais em cima da cesta básica, até de alimentos que não fazem parte da cesta básica, entre outros temas. E a firmeza, ela foi sensível, né, foi firme ao mesmo tempo e deixou um belo recado. Quem diz, olha, lembre-se antes de agredir as suas mulheres que a presidenta desse país é uma mulher. É uma mulher. E eu não vou admitir, ou seja, eu não vou ser conivente, não vou aceitar que isso aconteça. Eu acho que ela é uma mulher que chegou onde chegou porque realmente sabia onde queria chegar. Eu tive a oportunidade de ouvi-la quando ministra das Minas e Energia, e tive a oportunidade algumas vezes em Brasília de escutar algumas palestras suas. Então é uma mulher muito determinada, né? E como presidente eu sabia que ela não, eu achava, né, vamos dizer, eu não sabia, mas eu imaginava que ela daria sua marca. Não é o fato de Lula ter elegido Dilma que ela iria unicamente ser, né, o retrato daquilo que Lula queria, mas ela teria sua marca. E é isso que a gente observa nela. Eu fico feliz, né, em ter uma presidenta e me orgulho disso, e que tem acessibilidade. E aí nesse almoço que você fala, na oportunidade de conversar mais um pouco intimamente, observar o cuidado que ela tem não só de fazer um trabalho em cima do Minha Casa Minha Vida, como números ou dados, mas também de dizer, olha, fiquei muito satisfeita em visitar porque o piso estava assim, porque a parede era assim. Eu não é porque é casa do governo federal que tem que ser algo por fazer, e a pessoa que vai morar porque é humilde tem que ser de qualquer forma. Então você vê a sensibilidade aliada à determinação, à força e à coragem de uma mulher, né? Isso. Apesar de ser o que é importante, que eu acho, não importa se você é vereadora, não importa se é deputada, prefeita, senadora, presidente da República, enfim, o que importa é que quando você estiver no exercício do poder, e ele
é efêmero, mas quando ele tiver com o seu nome como moldura, aí não, só vale para a mulher se ela não perder o olhar feminino, né? Porque se perder, aí ela vai perder o que é de mais diferencial, que é a sensibilidade. Tem que aproveitar o que ela é, né, para dar a sua mensagem e passar a sua mensagem através do ser mulher, para que a gente possa dar a nossa contribuição. Que eu acho que a palavra de ordem no Poder de Saia também vai ser confiabilidade. A gente volta já já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também. A mudar para melhor. E conquistar seu espaço no mundo. O Brasil de hoje está bem diferente. O Senac também se transforma todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. O Cá Entre Nós está de volta e eu estou no último bloco, tendo como convidada, no especial Mulheres de Março, a deputada Daniela Ribeiro. Daniela, a palavra de ordem, com toda a decepção política que tem permeado o país, esses momentos atuais, a mulher que se mantém fiel aos seus propósitos, dentro do que ela foi eleita, que honra os votos dos seus eleitores, essa mulher fará a diferença. Sem dúvida alguma, existem inclusive pesquisas, né, que diz respeito, que trazem, né, a conclusão de que realmente a mulher tem como característica muito a questão da confiabilidade, né? Ela é muito exigente, inclusive de si própria. E aí nós, como mulheres, podemos até atestar essa pesquisa, né? Nós temos uma necessidade de querer fazer a coisa certa, do jeito certo, né? Tem a necessidade de dormir bem, essa né? sensação de deitar a cabeça no travesseiro e dizer, olha, eu estou fazendo a coisa certa. Então, isso é uma questão que aí, claro que como consequência traz a questão da confiabilidade. E aqui sem jamais afirmar que homens não são confiáveis. Claro. Né? E aí eu acho que a importância de você valorizar, eu diria até que nós não podemos qualificar o sucesso profissional por gênero. Né? Eu digo muito que tanto homens quanto mulheres, quando decidem ser e fazer a coisa certa, vão fazer. Né? Que o compromisso é de cada um. Apenas que era, né? assim, agora eu acho que do povo, o político, o homem, o político mesmo, ele ficou mais exposto, né? Justamente por haver muito mais homens. Muito mais homens do grupo. Então, quando uma mulher decepciona, como foi o caso da Rosemary e uma ou outra, choca, o país fica chocado. Exatamente. Porque não é comum a mulher se corromper. Porque né? geralmente ela é muito exigente. Pela exigência. Então você vai olhar em pesquisas como policiais, os policiais são mais exigentes, as mulheres. E por aí vai, assim, em determinadas áreas que naturalmente são permeadas por homens. Mas eu sempre ressalto muito a importância do compromisso do ser, né, do ser humano, né, da pessoa que tem entendimento que deve ser correto, que deve buscar ser e fazer diferença naquilo que ele conseguiu, almejou e conseguiu chegar até lá, seja na política, seja na imprensa, né, aqui a gente conversando na mídia, como é importante ter jornalistas, né, que fazem a diferença, como a gente sabe, em todas as áreas, né? E aí a gente escutar, você vê tanto em outras áreas que a gente jamais imaginaria ver pessoas, né, se corrompendo, e você hoje assistir esse tipo de situação. Mas ao mesmo tempo você perceber que sendo homem ou sendo mulher, ou seja homem ou seja mulher, né, as pessoas têm a consciência ou saberem de que o seu papel, você tem a sua oportunidade, faça a diferença onde quer que você esteja. A confiança será sempre o passaporte, né, dos bons relacionamentos. Não tenha dúvida. Tudo que se constrói com confiança, ele é uma base, ele permanece. Né? Agora, quebrou a confiança, você dificilmente se estabelece. É verdade. Deputada, ou também um perfil que mudou o jovem. O jovem de hoje, ele é eleitor, né? Isso. Ele pode até não ser responsável por outros atos, mas pode votar. Ele não lê jornal,
E, segundo uma pesquisa, o Brasil só perde para os Estados Unidos em segundo lugar e mais tempo conectado no Facebook, no Twitter e no YouTube. E esse jovem eleitor, ele está postando todos os dias a insatisfação, porque como ela é feita muito rápido, né? Sai, a internet traz a notícia em tempo, a velocidade, a notícia em tempo real e a reação, vamos colocar assim, a ação e a reação em tempo real. Isso exige do novo político, aí eu falo porque assim, não importa só o político que já está há mais tempo, mas sobretudo eu falo para os políticos jovens como você. Porque sua carreira política promete vida longa, né? Então, exige um novo olhar para esse eleitor. Então, percebemos, primeiro, aqueles que estão realmente hoje ligados pelas redes sociais, e aí o político ele precisa mesmo, né, estar em contato, seja através do Facebook, do Twitter, né, do próprio e-mail, que é o blogs, né, você ter esse contato, até para que você precisa dar troca. Né? Você precisa ouvir o que é que vem. Algumas coisas você vai subsídio, né? Algumas coisas você vai olhar e vai dizer, bom, isso aqui não é interessante, mas outras coisas são muito interessantes. Tem muito jovem politizado, claro que tem muita gente, infelizmente, alienado, porque não pelo uso só de internet, mas pelo mau uso. Eu diria, por usar para perder tempo. Ao invés de ganhar tempo ou buscar, né, ter vamos dizer, fazer com que isso seja algo importante na sua vida. Produtivo. Produtivo para você como cidadão. Exatamente. E aí, eu acho que o político deve aproveitar bem essa questão das redes sociais para você manter e construir um relacionamento que seja duradouro, que seja confiável, né, com os seus eleitores. Bom, gente, vocês aqui no programa de hoje, né, já conheceram um pouco mais das ações, do pensamento e, sobretudo, do posicionamento da parlamentar Daniela Ribeiro. Eu quero saber quem é Daniela Ribeiro aí. É o lado mãe, mulher. Fala um pouco. Então, eu sou casada, né? Tenho 3 filhos, né, Lucas, Marcela e Gabriel, de 23 anos, 21 anos e 15 anos, né, meu caçula, Gabriel. Como mãe, você sabe que na exigência de ser, mesmo trabalhando na política, atuando, mas assim, a exigência de mim mesma de ser uma boa mãe, né, uma boa esposa, de cuidar, para fazer com que tudo saia dentro dos conformes, né? Também o cuidado com a minha família, e a família pai, mãe, irmãos, né? Nós, graças a Deus, somos uma família muito unida, e costumamos estarmos sempre juntos, nos encontrarmos pelo menos uma vez na semana, né? Ter essa oportunidade, mesmo cada um hoje tendo sua luta, sua vida, né? Agnaldo fora, em Brasília, nessa luta do Ministério. Seu esposo é? Juiz. José Ferreira Ramos. Ele também tem a sua atuação. Nós não costumamos nos meter, diria, em termos de que a opinião seja imposta, né? Mas claro que podemos dividir, compartilhar ouvir conselhos, isso é muito importante, em casa também com os filhos. E eu acho que o grande segredo é ter primeiro em Deus o temor a Deus, para que a gente possa buscar ter a paz e a tranquilidade da vida. Daniela, ela é apenas um instrumento que Deus me colocou para cumprir um papel. E vou estar cumprindo até o dia que ele disser aqui, mas não, agora você vai para aqui. E é isso que eu quero na minha vida, porque se não for assim, eu sei que não estarei feliz. É isso que eu te desejo. Obrigada. Uma vida longa, que se for também da vontade dele, que a dele coincida com a sua, nesse propósito. E aproveitar para agradecer ao Empório, o carinho de enriquecer nosso cenário hoje, trazendo você pela primeira vez ao programa. Espero que vocês tenham gostado, eu adorei. E a gente se vê. Detalhe. Meu e-mail, meu Facebook, bombando, pedindo a reapresentação da entrevista com Pedro Siqueira. Eu prometo. Nós estamos na sequência do especial Mulheres de Março, mas assim, na primeira oportunidade, nós vamos reprisar a segunda entrevista com exclusividade com Pedro Siqueira. E claro, não esqueça, nós temos um novo encontro na próxima terça-feira, às 22 horas, aqui na RCTV, do seu jeito e para você. Até lá, se Deus quiser. Tchauzinho. Cá entre nós. Oferecimento.
Senac, uma nova marca. A competência de sempre.